Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Amém? Irmãos, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, é o primeiro livro da Bíblia. Amém? Fala sobre os sonhos de José. Diz assim, vamos pegar do versículo 1 em diante. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínios sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Dá uma paradinha aqui. Veja, os problemas de José começaram logo na sua mocidade, na sua juventude, por ele ser visto pelos irmãos como o queridinho do papai, e os seus irmãos tinham ciúmes dele por isso. E isso acontece muitas vezes entre famílias, né, irmãos? Sim ou não? Mas o problema de José se agravou ainda mais quando José começou a revelar os seus sonhos, a falar dos seus sonhos. E é o que eu quero falar com você hoje. Irmão, se entre família esse sentimento aflora, imagine entre estranhos, entre pessoas que não são do nosso sangue. A tendência é ser pior o sentimento, sim ou não? José, ele apenas contou aquilo que ele havia sonhado, aquilo que eu creio que Deus revelou para ele em sonhos, mostrou para ele em sonho. Mas aí a grande questão é essa: José fez bem em ter revelado os seus sonhos? José fez bem em contar os seus sonhos? Lógico que os planos de Deus ninguém pode frustrar. Aquilo era plano de Deus. Lá no final, o próprio José, ele diz que era plano de Deus. Mas eu creio que as coisas não seriam tão difíceis para José se ele não tivesse a espontaneidade ou a inocência de revelar aos seus irmãos o seu sonho. Veja que ele já odiava José, e quando José revelou o seu sonho, passaram a odiar José ainda mais.
ainda mais. Quantas vezes a gente não ouve isso? Quando a gente conta um sonho, um projeto nosso de vida, revela alguém da nossa família, coitado, sonhar é bom, não é assim? É bom você acordar e voltar para o mundo natural, que o mundo normal aqui, você está sonhando, estava andando nas nuvens. Acontece isso, irmãos. E às vezes, nós, querendo compartilhar a nossa alegria, querendo compartilhar os nossos projetos, propósitos com pessoas, às vezes acontece isso. Inocentemente, às vezes contamos, compartilhamos com pessoas aquilo que ainda não se realizou e acabamos trazendo consequências, acabamos trazendo adversidades para a nossa vida, porque isso trouxe para José adversidade, isso trouxe para José uma caminhada, eu vejo, mais dolorida. Talvez José passaria por tribulações como ele passou, até chegar aonde Deus queria, mas talvez não seria tanto, a ponto de despertar em seus irmãos o ódio por causa dos seus ciúmes. E às vezes nós despertamos isso nas pessoas. Se você olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que mesmo sem provocar, Abel causou ciúmes em Caim, sim ou não? Abel se sentiu. Tira esse vento daqui, que esse vento não está deixando nada. Pode desligar ou vira para o povo ali. Então, como Abel, sem querer, sem provocar, ele apenas fez aquilo que agradava a Deus, trouxe ciúmes ao coração de Caim, seu irmão. Imagine nós contando, falando, né? Olha, eu estava em casa, eu senti, Deus me mostrou, Deus me falou para fazer tal coisa. Irmãos, é a pior coisa do mundo, é revelarmos os nossos planos sem antes termos concluído eles. Porque ou você levanta pessoas para lutar contra você fisicamente, para tentar puxar o teu tapete, ou você suscita sentimentos ruins contra você mesmo. Porque as pessoas... A próprio Jesus diz que do coração procedem as coisas ruins, sim ou não? O próprio Senhor Jesus, lembra de Davi e Saul? Quando as mulheres cantavam, Saul venceu os seus milhares, Davi centenas de milhares ou dezenas de milhares. Aí Saul falou, poxa, se deram a mim dezenas, que eu sou o rei, ou milhares, e deram para Davi centenas de milhares, o que falta para ele senão o meu reino? A Bíblia diz que dali em diante Saul passou a olhar Davi com outros olhos. Davi, ele sem querer suscitou, ele trouxe a inimizade de Saul, e Saul dali em diante procurou matar Davi. Aqui José, ele contou inocentemente, e é assim que acontece muitas vezes. Nós, na inocência, revelamos nossos planos, nossos projetos, sem antes termos concluído. Irmãos, e trazemos contra nós, revelando isso, sentimentos ruins de outras pessoas, pessoas que são frustradas, pessoas infelizes, que porque elas acham que não foram felizes nos seus objetivos, nos seus propósitos, elas acham que as outras pessoas não merecem, que ela merece ser, não outra. Outras pessoas falam, eu tentei e nada consegui, e você vai conseguir? Eu que sou eu não consegui. Quantas vezes nós ouvimos isso? É ou não é verdade? Como se a pessoa fosse maior do que a gente, como se a pessoa fosse mais especial do que nós, né? E trazemos inimigos inconscientemente contra o nosso projeto, contra os nossos propósitos. Então, por isso é bom não revelar a ninguém os nossos planos, nossos sonhos, sem antes termos concluídos. Amém, Jesus? Vamos chegar agora em dezembro, no último dia do mês, onde vamos fazer o nosso projeto de vida. E o projeto de vida esse ano para nós, de 2018, vai ser o ano da colheita.
Amém? O ano da colheita. Dia 31, nós vamos estar aqui apresentando para quem os nossos planos? A quem devemos realmente apresentar. Como diz lá em Provérbios, agora eu faço questão que você abra lá em Provérbios, capítulo 16, que diz assim: é depois de Salmos, você sabe, né? Provérbios capítulo 16. E é isso que nós vamos fazer. Ao homem pertencem os planos do coração. O homem faz planos no seu coração, mas a resposta, mas do Senhor procede a resposta da língua. Mas a resposta procede da boca de Deus. Por isso que nós vamos estar apresentando os nossos planos, projetos e propósitos a Deus. E Ele diz: confia no Senhor, ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão o quê? Estabelecidos. Irmãos, a única pessoa que deve saber do nosso plano, do nosso projeto, é o Senhor Jesus. A única pessoa que deve conhecer o seu sonho é o Senhor Jesus. Amém? Você não tem que sair daí, irmãos. E eu tenho visto isso, né? Quantas vezes fiz projeto, quantas vezes eu fiz propósito, e aí na alegria de querer compartilhar com as pessoas, eu falava, e depois a coisa emperrava, a coisa não sai do lugar, aí você não sabe porquê, mas estava tão fácil, as coisas estavam acontecendo de uma maneira tão natural, de repente as coisas começam a emperrar, começam a surgir dificuldades, que você não sabe nem de onde, ou não é verdade? Então, se você tem um plano, se você tem um projeto, apresenta a Deus. Se você tem um plano de querer comprar a sua casa, apresenta a Deus. Não fica aí falando. Irmãos, é tanta coisa que aparece, é tanto impedimento que aparece, pessoas dando palpite, pessoas falando de maneira negativa. É ou não é verdade? Pessoas falando de maneira negativa, às vezes jogando água fria. Ah, mas olha, você não vai conseguir. Olha, porque eu tentei, eu não consegui. Olha, você não vai conseguir porque as coisas estão difíceis. Não, irmãos. Para Deus não há impossíveis. É isso que eu e você, nós temos que lembrar. Para Deus não há impossível. Por isso que não compensa você falar para ninguém do seu sonho. Porque a pessoa, ela vai olhar de uma maneira natural, ela vai olhar com os olhos carnais, ela vai olhar com os olhos críticos. Então, se você tem no seu coração a certeza de que foi Deus, o Senhor Deus, que te deu esse sonho, de que foi o Senhor Deus que fez nascer esse sonho no seu coração, guarde para você, e só revele na hora que estiver concluído. Aí a glória e a honra será dada ao nosso Senhor. Amém, Jesus? Revele só a Ele. Apresenta a Deus os teus propósitos. Apresenta a Ele os teus planos. Aí José continuou falando, chegou para o pai dele, a mãe dele, voltando lá em Gênesis 37. Vamos pegar o versículo 8 de novo, para seguirmos aqui no contexto. Diz assim: então lhes disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou, o seu pai e seus irmãos contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti?
Seus irmãos, por isso, o invejavam. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso em seu coração. Quer dizer, o pai de José já era mais espiritual. Quem era o pai de José? Vai falar que é Jesus, não. É Jacó, né? O pai de o Jacó, Israel, né? Já não era mais Jacó, era Israel. Ele já guardava isso no seu coração. Porque quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, lá no deserto de Parã, Deus se revelou a ele em sonho. E olha só, Jacó não chegou lá falando para Labão o que Deus mostrou para ele em sonho. Chegou? Sim ou não? Já não falou: ô Labão, o negócio é o seguinte, Deus me mostrou aí, ó, esse lugar aqui é tudo meu, vai dar a minha descendência. Não, Jacó guardou. Mas nem por isso Jacó não teve luta, é ou não é verdade? Mas imagine se Jacó tivesse chegado lá e falado com Labão: o Deus de meus pais se mostrou a mim, ele se revelou a mim, falou que a terra que eu estava deitado é a terra que ele daria a minha descendência, e faria de mim a descendência numerosa como as areias da praia, e numerosa como as estrelas do céu. Imagine só se Jacó chegasse lá para Labão falando, né? Contando garganta, né? José aqui, por causa disso, na simplicidade, na humildade, sem malícia, ele revelou. E os seus irmãos já eram, né, contra ele, por causa de achar, ou a própria Bíblia diz que o pai dele amava mais a ele do que os seus irmãos, já era odiado por isso, já era invejado por isso. Você sabe, inveja de irmão como é que é? Alguém já passou por isso? É, né? A mãe gosta mais dele do que de mim, o pai só gosta mais dele do que de mim, e aquela guerra. Aí já José conta, e os seus irmãos passaram a invejá-lo ainda mais. E o resultado você sabe. Queriam matar José, que jogaram José dentro da cisterna vazia, depois venderam José como escravo. Aí a gente vê, José passou por tudo isso para que o plano de Deus se cumprisse. Às vezes nós falamos: não, mas ele tinha que passar por isso. Eu não sei. Talvez ele teria sido vendido como escravo, mas talvez ele não teria o ódio dos irmãos a ponto dos irmãos querer matá-lo. Talvez não seria jogado dentro daquela cisterna. Talvez ele seria vendido como escravo e iria parar nas mãos lá do faraó. Mas veja o caminho de José, como ficou mais dolorido ainda. Cumpriu-se o plano? Cumpriu-se. Mas ele teve que passar por muitas coisas. É ou não é verdade? Irmãos, é melhor a gente ficar quietinho, igual como diz a tradição mineira: o mineiro come quieto. Não é assim? O mineirinho vai comendo pelas beiradas. É bom assim, irmãos. Não fique aí revelando seu sonho para ninguém. Não fique aí falando de seu projeto para ninguém. Fala para Deus. É Ele que interessa. É Ele que vai te ajudar a concluir os teus projetos e não vai te atrapalhar. Diga glória a Deus. Porque Ele diz: os meus pensamentos são de paz e não de mal, é para dar o fim que você espera. Quer dizer, o fim que você planeja. Quantas pessoas aí são vítimas de obras de feitiçaria, de macumbaria? É ou não é? Quantas pessoas são vítimas de maldade das outras, porque ali, né, na inocência, ela conta: olha, o fulano falou que vai me promover, se eu continuar trabalhando desse jeito, logo logo vou ser promovido. Aí pronto, começa um trabalho contra aquela pessoa para derrubar ela, para desqualificar ela. Ou eu estou mentindo?
começa uma perseguição ali dentro, ou da loja, ou da empresa, seja lá onde for que aquela pessoa trabalha. Olha lá, o fulano falou que o cicrano vai. Aí começa a trabalhar contra aquela pessoa. Tudo por quê? Por inveja, por não querer que aquela pessoa suba. Infelizmente o homem é mau. Infelizmente a maioria das pessoas não ficam felizes com o sucesso do outro. Ou eu estou mentindo? Infelizmente, a maioria das pessoas não ficam felizes com o sucesso dos outros. E isso não quer dizer é só na rua, não, dentro de casa às vezes. Eu vejo, eu ouço, irmãos. Eu trabalho com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu convivo com as pessoas de diversos costumes, e eu vejo às vezes ciúme entre os irmãos, uma competição. O outro com ciúme porque o irmão alcançou tal coisa, porque o irmão comprou um carro novo, porque o irmão comprou uma casa, porque o outro se veste melhor, porque o outro está comendo melhor. É uma guerra. E se nós sabemos que vivemos em luta constante, por que trazer mais luta para nós? Aprender a ficar quieto. Porque, como diz o ditado, o peixe morre pela... Tem muito crente morrendo pela boca. Às vezes a pessoa fica feliz e quer compartilhar com as outras pessoas a felicidade dela, e não vale a pena. Não vale a pena. Então é melhor apresentar a Deus. É melhor confiar a Deus. Amém? Se nós fizermos o que Salomão aqui, ele aconselhou na palavra, e hoje é o Espírito Santo que fala conosco, confiar a Deus, apresentar a Deus, deixa que Deus confirma. Glória a Deus. Deixa que Deus confirma. Não traga luta para você. Não traga tribulação para você mesmo. Não suscite contra você mesmo adversários. Porque aquela pessoa às vezes está lá dentro daquela empresa, na esperança de receber também a mesma coisa que você espera, na esperança de receber uma promoção, um aumento. Se você fala lá, por exemplo, já aconteceu isso, ou fulano falou que o mês que vem eu vou chegar no teto. Igual nós trabalhamos, eu trabalhei na GM, era assim, num período a pessoa ficava na média, depois tinha o teto, que era o salário, o topo. Então as outras pessoas que entravam junto com a gente, que estavam esperando aquela mesma promoção, aquele aumento, quando não recebiam, pronto. Quando você falava que ia receber, quando você falava, olha, esse mês veio para mim o teto, as pessoas ficavam furiosas, iam lá brigar. Por quê? Porque veio para o fulano, para mim não veio. Eu entrei aqui no mesmo tempo que ele, mas só que ninguém mede pelo tempo, mede pela capacidade de cada um, pelo desempenho da função de cada um. Não é assim na empresa? E aí você fala, você conta, irmãos, é bom, olha, em boca fechada não entra mosquito. Se tiver que abrir a sua boca, abra para glorificar a Deus. Abra para glorificar a Deus. Não abra a sua boca para murmurar e nem para ficar contando os seus planos para ninguém. Abra para glorificar a Deus. Você pode ver, todas as vezes que você projeta alguma coisa e você chega a alguém e fala, aquilo que parecia estar caminhando tão bem, trava. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu digo para você, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Trava. Porque você contou, você falou antes daquilo se concluir, e a pessoa às vezes inconscientemente começa, ela traz
amarração na sua vida. Inveja, a Bíblia diz que é podridão dos ossos. Inveja é a podridão dos ossos. Tem uma pessoa que ficou espantada, falou comigo: olha, lá no meu serviço, onde eu trabalho, uma pessoa que mexe com coisa errada falou que fulano ia ficar assim, assim, assado. Olha, e não é verdade que a pessoa está assim? Não foi trabalhar a semana inteira, e ela está com aquela doença que a pessoa falou que ia mandar nela. Mas a pessoa não tem Jesus, né? Veja o que é, irmãos, a inveja. Veja o que é a maldade das pessoas. Você está entendendo, sim ou não? Então, apresenta a Deus, não é aos homens. Apresenta a Deus. Seja a mais simples coisa. Vai reformar a sua casa, apresenta a Deus: Senhor, eu estou com vontade, estou com desejo, eu peço a sua ajuda. O plano vem do meu coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Amém? Não adianta nada a gente sair por aí falando e contando. Ó, o irmão aqui é testemunha. Queria trocar de carro, falava para todo mundo. Consegui, irmão? Era tudo amarrado. Num dia aconteceu assim, pá! Deus trouxe na mão dele, sem ele precisar correr atrás. É ou não é verdade? Né? Porque a gente fala para todo mundo: não, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. Então, irmão, trabalha, apresenta a Deus e trabalha, e Deus vai te dar condições para você chegar lá. E na hora de concluir, aí você levanta sua mão e fala: eu quero testemunhar que Jesus me abençoou, que Jesus concedeu aquilo que o meu coração desejava, aquilo que eu planejei, Jesus me deu, porque Ele é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel. Amém? Eu espero que você guarde esse recado de Deus no seu coração e que você medite na palavra. Olha o que José passou. Oi? Conseguiu? Vem cá dar um testemunho então. Tem, Glória a Deus. Quer contar para a igreja? Já não conseguiu? Você chora? O irmão é emotivo. Mas você fez igual o mineiro faz, quietinho. Amém, Jesus? Glória a Deus. Apresenta a Deus, irmãos. É a Deus que você tem que apresentar. É a Deus. Bispo, mas como é que faz? Eu quero uma porta de emprego. Faz o currículo, apresenta a Deus e sai entregando. Agora quer comprar um bem? Quer reformar? Tem um projeto para fazer alguma coisa? Vai planejando entre você e Deus. Amém? Entre você... Só um minutinho. Entre você e Deus vai confirmar aquilo que você propôs, aquilo que você planejou. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Bem forte o nosso Deus.